Nesse vídeo, iremos abordar algumas funcionalidades do módulo Controles Fiscais, no cadastro de vencimentos. Então, no cadastro de vencimentos, a gente pode criar novos vencimentos de uma maneira muito fácil, onde o sistema já cria o código para mim, eu informo o vencimento que eu vou cadastrar, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui para nós, crio o registro dando Enter, ele já me pede para criar, e eu crio as parcelas. Com esse botão a gente tem várias funcionalidades. Se eu criar a parcela, por exemplo, do vencimento, uma parcela 30 dias, eu já consigo criar ela de uma maneira rápida e prática. E aqui dentro dessas guias também a gente tem outras funcionalidades para personalizar o cadastro do vencimento, com relação a acréscimos, comissão, descontos, se as parcelas vão ser iguais, as formas de pagamento disponíveis. Por exemplo, essa aqui vai ser relacionada com boleto bancário. Aqui eu também tenho uma funcionalidade de excluir as parcelas, se eu quiser, dentro do vencimento. E aqui na lupa eu tenho os vencimentos já cadastrados dentro do sistema. Lembrando que esse sistema de vencimentos do Grid ele é muito importante, principalmente para quem faz documentos a receber com cobrança de boleto, para ter separado as formas de pagamento e para tirar relatórios também por nota fiscal, facilitar a usabilidade do sistema no dia a dia. Então aqui a gente tem a vista, a prazo, cartão de crédito, débito, carnê, se utilizasse, e muito mais. Agora nós vamos falar sobre o cadastro de tabela de preço, dentro do módulo Controles Fiscais. Então, nessa tela de cadastro de tabela de preço, a gente pode cadastrar uma nova tabela de preço ou buscar tabelas de preço já cadastradas no sistema. Eu vou buscar uma tabela de preço já cadastrada com os produtos dentro do sistema. Então, eu tenho um código que eu tenho que informar para ela, uma descrição, se ela está ativa, a moeda, caso eu use cadastro de moedas, se tem desconto à vista, se utiliza código do cliente no XML, a data inicial e final de vigência dela, se ela vai ignorar produtos com preço zerado, sim ou não, observações, e depois eu coloco os produtos aqui. Então eu tenho o código do produto, a descrição, a unidade de medida, o valor a prazo e o valor à vista, o código do cliente, caso tivesse, uma observação, referência comercial e o código de barras, o EAN, né? Aqui embaixo a gente tem algumas opções de ajustar a tabela de preço no sentido de acréscimo ou desconto de valor, inclusive por markup cadastrado no produto, remover os produtos inativos, já com a função inclusa. Eu consigo filtrar o grupo que eu quero ajustar a tabela de preço, né? Também por valor, se eu quiser, e para ajustar o valor à vista, prazo ou ambos. Depois aqui eu tenho um duplicador também. Eu posso estar duplicando uma tabela de preço já criada. Eu posso imprimir a tabela de preço, filtrando opções também de não exibir observações, agrupar produtos por grupo e subgrupo, imprimir o código do cliente e depois eu imprimo ela detalhadamente num PDF ou até mesmo na impressora, o arquivo ou e-mail. E tem a opção zebrada, como a gente já conhece. Aqui eu tenho uma opção de ajustar as descrições dos produtos, conforme o cadastro do produto. Eu tenho a opção de inserir os produtos por grupo, subgrupo ou produto específico. Depois eu filtro aqui se ele está ativo, inativo ou ambos, se vai manter os produtos já gravados na tabela, se o estoque do produto tem que estar negativo, zerado, positivo ou ambos. Depois eu insiro. Eu tenho a parte de alteração de preços também, para atualizar a tabela de preço conforme o cadastro do produto. Eu tenho a opção de enviar ela por e-mail também. Se eu quero mandar para alguma empresa por e-mail também eu consigo, nessa opção. E tem a opção de importar dentro de algum grupo ou subgrupo específico que eu quero fazer esse processo para importar esses produtos para dentro da tabela de preço. Lembrando que essa tela de tabela de preços ela é muito importante para controle principalmente de pedidos e notas fiscais, onde a gente tem uma tabela de preço de venda, pode tirar relatórios também através dela.
controlar os preços de acordo com clientes e muito mais. Agora, nós vamos falar sobre o cadastro de CFOPs, que são os códigos fiscais de operação, onde a gente abre aqui em controles fiscais, código fiscal de operação. Dentro dessa janela, a gente pode estar cadastrando novos CFOPs e também buscando CFOPs já cadastrados. Dentro do que a gente já tem hoje, eu vou focar especificamente em CFOPs já cadastrados, porque hoje a nossa base do sistema já vem com os CFOPs já cadastrados, o usuário só precisa complementar informações de propriedades, que é a parte de impostos, e movimentação principalmente. Então facilita bastante. Quando a gente informa a determinada CST, o sistema já sugere diversas informações de cálculos aqui. A gente tem também a opção de duplicar CFOPs, que facilita na hora do cadastro, duplicar um para o outro. A consulta de CFOPs da base de dados da Receita Federal Brasileira, onde a gente tem todos os CFOPs aqui desde a entrada, saída, importações, exportações dentro do estado, fora do estado. A gente tem uma opção também de ajustar os créditos de percentual de ICMS para empresas que são do Simples e que podem dar direito a crédito no faturamento. A gente tem logs também para saber quem que alterou o CFOP em algum período, alguma configuração ou qualquer outro tipo de informação. Aqui na guia de movimentação a gente tem configurações especiais, a gente tem controle de estoque, operações para nota de devolução e estorno, operação para Simples Nacional, faturamento, destino da operação, parametrização do produto, nota fiscal de entrada. Depois aqui na guia de mensagem a gente tem fórmulas específicas para estar informando dentro do cadastro das informações complementares da nota fiscal de saída. Aqui uma guia para serviços também, de CST versus Código Benefício Fiscal, regras específicas também para a nota fiscal de saída e alguns alertas específicos também. E, para finalizar, aqui a gente tem a busca das naturezas já cadastradas dentro do sistema, as ativas, né, com o código dela, descrição, a CST, de ICMS e do IPI, podendo estar personalizando outras colunas aqui desejáveis para estar observando aqui dentro da busca dos códigos fiscais de operação e prestação. Agora vamos falar sobre o cadastro de moedas e cotações, que é aberto dentro do módulo de controles fiscais. Aqui a gente tem um cadastro de moedas, onde a gente tem várias possibilidades de cadastrar diversas moedas, com o seu código, descrição, se ela está ativa, e a sigla da moeda, o símbolo dela. E a gente pode estar informando a cotação do dia. Essa informação ela é digitada pelo usuário aqui dentro do sistema. E daí o sistema, em algumas telas, como telas de pedidos, orçamentos, para quem trabalha principalmente com importação e exportação, ela faz a conversão da moeda do real para a moeda cadastrada aqui dentro, para fazer uma conversão de moeda, né? Por exemplo, para quem faz exportação, vai fazer uma exportação em dólar, então já tem cadastrado aqui o valor da moeda, está integrado dentro do sistema essa informação para gerar esse tipo de informação. E também em alguns outros relatórios e várias telas, por exemplo, contas a receber, contas a pagar, que usam o cadastro da moeda como base para ser lançado o valor dentro do sistema. E existe a possibilidade de não trabalhar com moedas dentro do sistema também, que daí ele vai usar o real, que é a moeda nacional, como base. Agora vamos falar sobre o histórico de movimento de títulos, que é mais uma tela do módulo de controles fiscais, onde a gente pode estar cadastrando os históricos de movimentos para uso tanto no contas a receber, quanto no contas a pagar, tanto no módulo de caixa do sistema. Então a gente já vem com alguns já pré-cadastrados dentro do sistema, também permitindo que se cadastre novos históricos. Aqui eu tenho a descrição dele, se ele está ativo sim ou não, se vai liberar comissão, eu consigo parametrizar isso no sistema, se vai liberar pagamento de comissão, a cor padrão para aparecer nos relatórios,
dá para personalizar isso também, essas cores, essas 7 opções de cores que a gente tem, para aparecer de uma maneira diferente. Se vai integrar o meu caixa, o movimento. Se a operação vai ser pagamento total, parcial, desconto, outras liquidações ou baixa de títulos. E aqui nas contas eu consigo linkar numa conta caixa para sugerir na baixa de documentos a receber, uma conta caixa para sugerir no contas a pagar e até mesmo uma conta contábil. Consigo também estar informando aqui. Então esse histórico de movimentos ele é bem importante para o sistema, para a gente fazer esses controles de uma maneira bacana e completa. Agora vamos falar sobre mais uma tela do módulo Controles Fiscais, que é o cadastro de faixas de crédito. Então aqui em Controles Fiscais, eu abro o módulo Faixas de Crédito, que vai abrir essa tela aqui, onde a gente pode estar cadastrando faixas de crédito dentro do sistema, para separar as compras, os pedidos dos clientes, ou até mesmo o consumo de contas a receber, de acordo com a faixa que o cliente tem. Então aqui a gente pode cadastrar essas faixas. Então, por exemplo, clientes de até R$1.000, eu coloco o código, se ele está ativo, se vai bloquear, ou seja, se a gente botar sim, o intuito é indicar essa faixa de crédito que ela vai bloquear novos faturamentos, seja de pedidos, de notas ou contas a receber. Aqui a descrição, como a gente já falou, e aqui o valor da faixa, que é o mais importante, que é o valor máximo que o cliente pode estar comprando. E esse cadastro ele é vinculado ao próprio cadastro do cliente, esse cadastro de faixa de crédito. Agora vamos falar sobre o cadastro de contas contábeis, que é mais uma tela do módulo Controles Fiscais, que é aberto nesse atalho. Nesse cadastro, a gente pode estar separando no sistema lançamentos por conta contábil. Então a gente pode ter vários padrões, aqui eu tenho alguns exemplos aqui para apresentar, onde eu posso estar buscando cadastros já feitos através da lupa ou criando novos cadastros. Eu vou focar hoje na questão de cadastros já feitos. Então, por exemplo, aqui na conta de receitas, eu boto um código para ela, a data da inclusão, se eu quero informar, que é um campo obrigatório para o registro 0500 do SPED, a descrição dela, o tipo dela, se é uma entrada ou uma saída, a natureza dela, né? Se ela está ativa sim ou não, a conta PAI dela, como essa aqui é a primeira, ela já é a PAI, né? Então não informei nenhuma PAI, se ela está ativa, se ela vai ser analítica ou sintética, se ela entra no balancete como soma ou diminui, o nível dela, 1, 2 ou 3. Então, se a gente vai avançando aqui, a gente vai ver o seguinte, a 3.1, por exemplo, ela já é uma filha da conta 3, ela já é de nível 2, né? E elas são contas sintéticas, né? Depois, a conta final, geralmente, ela é analítica e ela é filha da conta intermediária. Também é uma conta de entrada, né? Como é a receita, entrada de valor. No balancete vai somar. Agora, quando a gente entrar em contas, por exemplo, de despesas, aí seria o inverso. Ela é uma saída e ela diminui no balancete. Mas o nível da conta, a estrutura é a mesma. Eu tenho a 4, depois a 4.1 já seria nível 2 e assim por diante. 4.1.1, que é de compras, filha da 4.1 de nível 3, também diminui, também é do tipo saída. E assim por diante. Aqui tem uma outra que é o de uso e consumo, que ela é uma próxima da 4.1.1, está na mesma conta PAI. Então, só para a gente explicar um pouquinho do cadastro, e também vale ressaltar que o grid ele usa as contas contábeis em diversos lugares, principalmente em DRE, né, que é relatório gerencial, contas a pagar, contas a receber, contas caixa, né, no módulo caixa e muito mais. Até mesmo no cadastro de produtos para controles contábeis e fiscais, dentro de cadastro de fornecedores, clientes, onde a gente pode estar separando essas informações de uma maneira bem planejada e estruturada.
Agora, vamos falar sobre os tipos de cobrança, que é mais uma tela do módulo Controles Fiscais, que é aberta nesse atalho. Ao abrir a tela, a gente tem a opção, como a gente já disse, de cadastrar novos tipos de cobrança, como a gente já fala em outras telas, ou buscar já cadastradas, que é o foco do vídeo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o número 1, que é o boleto bancário, onde a gente pode estar cadastrando e separando as informações por esse tipo de cobrança, colocar uma sigla nela, o vencimento especial se ela antecipa ou posterga nos sábados, domingos e feriados. Também tem o parâmetro para liberar a comissão ou não, se vai ser cobrança descontada, se vai imprimir boleto, se imprime boletos pagos também. E aqui também o meio de pagamento, mais padrão do Cefaz, a espécie do documento e o cartão bancário que eu posso estar vinculando. Essa informação ela é muito usada para separar nas notas fiscais de saída, por exemplo, qual vai ser o tipo de cobrança da nota. Também a gente pode usar essa mesma informação no Contas a Receber para tirar relatórios dentro do grid separadamente. Por exemplo, eu quero saber o que eu cobrei de boleto, dinheiro, cheque, depósito, para no final do mês a gente ter esses extratos e informações dentro dos relatórios do grid. Agora vamos falar sobre classificação fiscal de produtos, também conhecida como NCM, que é dentro do módulo de controles fiscais. A gente acessa o atalho dela aqui na tributação de produtos, classificação fiscal de produtos. Geralmente o pessoal não usa essa tela para cadastro porque o grid já vem com as NCMs prontas, cadastradas de todo o Brasil. Então a gente pode buscar aqui pelo código, por exemplo, e selecionando uma delas a gente pode ver a descrição dela, a unidade tributável de exportação, se ela está ativa, se vai imprimir a classificação na NFE ou não, o NCM propriamente dito, o tipo também, se é mercadoria ou serviço, o código da CEST, caso haja CEST nessa NCM, observações. Aqui eu tenho a opção também de configurar o token IBPT para inserir classificações novas dentro do sistema de maneira automática por web service. Aqui na consulta de NCM também dá para abrir o site do Cefaz para consultar uma NCM específica. Aqui tem alguns métodos também de atualizar as NCMs por Excel, por WS ou por exportação. Aqui na guia fiscal, aqui também a gente tem algumas opções de informar o percentual de tributos federal, estadual, municipal e internacional. Algumas questões de percentual de impostos nas NCMs, vínculo de CFOP na NCM também. Dá para atualizar o CFOP por NCM. Isso aqui é muito importante, esse recurso aqui, que o sistema ele pode vincular no cadastro do produto uma CFOP por NCM. Então fica bem mais fácil de atualizar os cadastros. Aqui na guia de alíquotas a gente tem o país, a gente tem o estado e a gente tem o percentual de ICMS interno. Essa guia ela serve tanto para a alíquota de ICMS interna informada, se ela for igual ou negativa em relação ao grupo do ICMS do estado, não haverá o cálculo do DIFAL na nota fiscal eletrônica. Então, ela serve para mim colocar ICMS específicos por estado, quando houver, ou FCP também, caso quem trabalha, por exemplo, com o estado do Rio de Janeiro, que tem a FCP, dá para cadastrar por NCM também. E tem a guia também do crédito presumido, que é para informar, por exemplo, quando eu tenho uma operação, por exemplo, de venda, ou compra, ou devolução, ou estorno de venda, ou devolução e estorno de compra, qual é o meu destino, se ele é estadual, interestadual ou exterior, o ICMS mínimo e o código de crédito também, que deverá ser informado para ajuste do ICMS e IPI. Então, para quem trabalha com esse tipo de recurso dentro da NCM, é para isso que serve essa função. É uma função mais específica que algumas contabilidades, dependendo da tributação da empresa, exigem.
Agora vamos falar sobre uma tela específica de cadastro de produtos ICMS, que é uma tela onde a gente consegue cadastrar ICMS específico por produto, aberta no módulo Controles Fiscais, Tributação de Produtos, Produtos Específicos ICMS. Nessa tela, ela é uma tela um pouco específica, mas através dela a gente consegue determinar percentuais de ICMS personalizados para os produtos em cada estado. O cadastro desse percentual personalizado, ele pode ser realizado de 3 formas: produto a produto, produtos estrangeiros e por classificação fiscal, que é a NCM. Então a gente tem aqui diversos recursos, podendo informar o estado inicial e final, o percentual do ICMS, ou por NCM. Aqui tem alguns modos de cadastro também que a gente pode estar escolhendo, tem mais do que um, e depois processar. Tá? Então a gente consegue cadastrar percentuais personalizados individualmente para cada produto, na primeira grade da aplicação, que daí é preciso preencher os campos. Ou informações padrões para o processo automático, para registrar percentuais personalizados para produtos estrangeiros ou classificações fiscais. É importante começar preenchendo os campos de valores no canto superior direito da aplicação, que daí esses campos incluem ICMS personalizados para produtos contidos em NCMs ou NCMs. Daí, para incluir o percentual de ICMS personalizado para as classificações fiscais, é necessário marcar aqui a checkbox das NCMs desejadas. E nessa opção é possível selecionar o comportamento do processo através do campo modo de cadastro, que é o que eu citei anteriormente aqui, para depois processar e fazer o ajuste do ICMS conforme a necessidade de cada produto. Agora vamos falar sobre o relatório de faixas de crédito. Então a gente vai entrar dentro dos controles fiscais, relatórios, relação de faixas de crédito. Nesse atalho vai abrir acesso a essa janela, onde a gente tem seleção do dispositivo de saída, se vai sair zebrado ou não o relatório, a ordem se é decrescente ou não, o tipo de cadastro e as faixas de crédito selecionadas. Depois imprimir o relatório para ver quais faixas de crédito eu tenho cadastradas no grid ERP. Agora vamos falar sobre o relatório de vencimentos, a relação de vencimentos do sistema grid ERP, acessado no módulo de controles fiscais, relatórios, relação de vencimentos. Vai abrir essa tela para a gente selecionar o dispositivo de saída, se o relatório é zebrado sim ou não, a ordem que a gente quer, se a ordem vai ser decrescente ou não, o tipo de cadastro, se é ativo, inativo ou todos, e os vencimentos. Aqui eu vou deixar todos e eu vou imprimir o PDF na tela para a gente ver a relação de vencimentos cadastradas no grid ERP. Agora vamos falar sobre mais uma ferramenta do módulo Controles Fiscais, que é a relação de classificações fiscais. A gente vai estar acessando aqui em Controles Fiscais, Relatórios, Relação de Classificações Fiscais. Então a gente pode tirar opcionalmente em vídeo, impressora, arquivo ou e-mail, marcar a opção zebrado, a ordem por código ou descrição, ordem decrescente, caso marcado, se não crescente, o tipo de registro ativo, inativo ou ambos, seleção de alguma específica, se não puxa todas e imprime. Então a gente vai ter aqui um exemplo do relatório gerado, com 215 páginas, código, descrição, código da classificação, percentual de tributos nacional e interno, e o valor, caso tenha um valor vinculado a NCM ou classificação fiscal. Vamos falar sobre a relação de contas contábeis do grid ERP, podendo ser acessada pelo módulo de controles fiscais, relatórios, relação de contas contábeis é o atalho. Então a gente vai estar acessando essa tela, onde a gente tem o dispositivo de saída a escolher, se o relatório vai ser zebrado sim ou não, a ordem, se essa ordem vai ser decrescente ou não, o tipo do cadastro, se é ativo, inativo ou ambos, quais contas eu quero, e se o relatório vai ser analítico ou sintético. Eu vou optar pelo analítico, que fica melhor de visualizar. Eu consigo ver a estrutura das contas contábeis como eu fiz lá dentro do cadastro, quando a gente fez. Consigo ver ela de uma maneira
detalhada, como se fosse pai e filha. E posso tirar também de uma maneira sintética, caso queira. Aí ela fica mais simples também, dá para ver que é pai e filha, só que não tem todas as informações que nem tem no modo analítico. Agora, vamos falar da relação de CFLPs dentro do grid, acessada pelo módulo Controles Fiscais, Relatórios, Relação de Códigos Fiscais de Operação. Esse relatório ele é bem importante, principalmente para validar os códigos de CFOP cadastrados no grid na implantação do grid novo. Então, eu tenho a opção do dispositivo de saída, vídeo, impressora, arquivo ou e-mail, a opção do zebrado, para o relatório sair zebrado, a ordem do relatório, se essa ordem vai ser decrescente ou crescente, se for decrescente é só marcar aqui o checkbox, o tipo de relatório, eu vou começar apresentando apenas CST, depois aqui no tipo do CFOP, entrada, saída ou todos, considerar apenas CFOPs ambos ativos ou inativos, vou deixar apenas os ativos, aqui eu posso filtrar algum CFOP específico e vou imprimir. Essa primeira opção de tipo de relatório, ela é bem interessante para saber questão de configuração de imposto, com as CSTs e todas as outras configurações, CSOSN, o que vai calcular. Então, fica fácil do contador ou a empresa identificar esse tipo de informação dentro do sistema. Que a gente pode puxar para o lado também, eu botei um zoom maior. Depois a gente tem a opção do relatório sintético, e dele vai sair mais simples, só o código, a descrição e a descrição fiscal de cada CFOP ativo, que eu selecionei ali no relatório, ou a opção analítico, que daí ele vem bem completo. Aí vem com todas as informações do CFOP, ou boa parte delas, para fazer uma análise mais detalhada do cadastro de cada CFOP.